Olá, seja bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, um podcast da Sala de Arquitetos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que define tudo o que vem depois, o briefing. Eu sou Meg Dalbó, da Sala de Arquitetos. Recebo hoje as arquitetas associadas Daniele Motterli, Clarissa Zanata, junto com o convidado especial Ricardo Dini, para conversar sobre a importância de um bom briefing, aquele momento inicial do projeto em que tudo pode ser alinhado ou perdido. Eu vou pedir para cada um se apresentar brevemente. Pode começar, Dani. Bom, eu sou Daniela Motterli, eu tenho escritório de arquitetura já há 17 anos, se não me falha a memória. Atuo em arquitetura civil e interiores, mas o meu escritório sempre trabalhou muito com interiores, então a minha gama já de cliente já vem muito de interiores, né? Atuo também em arquitetura comercial, no nicho de mercados, então já tenho alguns mercados no portfólio, mas a gama mesmo é a arquitetura de interiores. Se bem que varia um pouquinho, né? Dependendo da época, vai mais civil e mais arquitetura de interiores, mas basicamente é isso. Isso aí. Clarissa? Eu sou a Clarissa Zanata, arquiteta aqui de Caxias do Sul. Então, atuo muito Caxias, Serra Gaúcha, Litoral, Rio Grande do Sul. E o foco do nosso escritório é residencial e comercial, projeto de interiores também, basicamente. Alguma coisa de arquitetônico, mas o foco também é interiores, residencial e comercial. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também falar que trazer esse assunto que é o briefing, eu achei uma reflexão muito bacana, porque a gente vive num momento, assim, muito automático da nossa profissão. E é muito legal ver, dar aquele passo atrás e parar para pensar o quanto essa etapa inicial é importante, tão importante quanto as outras no processo, né, de arquitetura. Então, achei bem bacana o assunto, porque não adianta a gente ter o melhor projeto executivo se a gente não tem um bom briefing. Não. Porque a gente não vai estar atendendo o nosso cliente. E, ao mesmo tempo, não adianta ter um briefing perfeito e entender realmente a necessidade do cliente e depois não saber representar e executar lá na obra. Então, eu entendo essa etapa do briefing, essa etapa inicial, como tão importante quanto todas as outras do projeto. E, Exatamente. às vezes, a gente pula, né? Pela pressa, pelo momento, pela entrega que precisa ser rápida, e a gente pula essa etapa que é tão importante. Verdade. Dini? Tudo bem, eu sou Ricardo Dini, não sou arquiteto, sou jornalista de formação. Sou diretor da Dinâmica Conteúdo Inteligente, uma agência de comunicação e marketing com mais de 40 anos de mercado. E nós temos em comum o briefing, tanto na comunicação como na arquitetura, e eu acho que a gente pode discutir um pouco disso em nível de comunicação, porque o briefing ele é um instrumento que dá assertividade para os nossos negócios, para os nossos trabalhos, poupa o retrabalho e aumenta a eficiência, né, do que a gente vai executar, tanto na comunicação como na arquitetura. Mas é isso, eu estou muito honrado de estar aqui participando. Obrigada. Muito bom. E eu sou Meg Dalbó, sou parte integrante da Sala de Arquitetos. Também sou arquiteta urbanista, formada há mais ou menos uns 10 anos, também com escritório, mais ou menos uns 10 anos, trabalhando na área de prevenção contra incêndio, arquitetura civil e arquitetura de interiores. Também dependendo da demanda, né? Do momento, a gente trabalha um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na prevenção a gente não tem tanto um briefing, mas na área de arquitetura e de interiores, sim, é extremamente importante, e a gente vê que realmente faz falta, principalmente quando o cliente é um pouquinho mais duro, ele não quer participar tanto dessa fase inicial, ele quer só o projeto, então a gente vê que faz muita diferença no dia a dia da nossa vida profissional, né? Vou fazer a introdução do tema, gente. Antes de qualquer traço no papel, vem a escuta.
Um projeto bem-sucedido começa muito antes da planta. Começa com pequenas perguntas certas, escuta ativa e um alinhamento profundo com os desejos e necessidades de quem vai viver o espaço. Neste episódio, vamos falar sobre o poder do briefing, esse momento fundamental em que um arquiteto mergulha no universo do cliente para compreender o estilo de vida, rotina, prioridades, sonhos e restrições. Vamos debater como essa etapa pode prevenir retrabalho, economizar recursos e transformar o processo de criação em algo mais fluido, assertivo e humanizado. Afinal, quanto melhor o ponto de partida, mais coerente será o caminho e mais completo será o resultado. Este episódio é patrocinado pela Todeskine, uma das maiores marcas de móveis planejados da América Latina. A Todeskine oferece soluções sob medida para ambientes que combinam sofisticação, funcionalidade e design atemporal. Com presença em mais de 270 lojas exclusivas no Brasil e no exterior, a marca valoriza o trabalho em parceria com arquitetos e designers. Conheça mais em todeskine.com.br ou no Instagram, @todeskineoficial. Vamos lá! Dini, o que para ti define um bom briefing? Um bom briefing é cheio de perguntas. Eu acho que a gente está numa era em que a pergunta ela ganha uma importância maior ainda com inteligência artificial e com todas as ferramentas que a gente tem à disposição. Mas a pergunta é a essência da comunicação mesmo, né? E um briefing eficiente exige uma comunicação eficiente. Né? Eu sou aqui um emissor emitindo uma mensagem codificada em língua portuguesa para vocês, receptores dessa mensagem, que estão decodificando e estão entendendo o que eu estou falando. Assim espero. Mas, na relação com os clientes é mais ou menos isso, né? E a gente, mas é uma coisa muito importante, assim, que na teoria da comunicação, o emissor é muito responsável por se fazer entender. Sim. Mas o receptor, de nada adianta, se ele não entendeu, ele passar para a próxima etapa do processo. Então, o briefing, ele é definitivo, porque todo o restante do trabalho vai estar baseado na qualidade do briefing. Então, eu acredito em briefings extensos e exaustivos e que, com o tempo dedicado que ele merece. Porque quanto mais a gente discute o briefing, depois mais assertiva é a execução e facilita a vida de todo mundo, né? Porque na comunicação, nos projetos que a gente toca, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Na arquitetura deve ser a mesma coisa, porque ele pensa assim, eu quero transformar esse ambiente. Ah, legal, mas me fala um pouco, né, de quem que tu é, o que tu gosta, quais são as referências. Ah, eu não sei, eu não tenho referências, eu nem sei quem eu sou. Mas é verdade. Aí tu manda pra terapia, porque não, mas tu não sabe nem quem tu é, como é que tu sabe o que tu quer desse projeto. E assim, o briefing é a discussão meio que de autoconhecimento, né? Que a gente conduz o cliente para ele entender melhor o que ele quer, o que ele precisa, quais as referências, se ele tanto estéticas como funcionais, né? Ok, mas isso é lindo, maravilhoso, mas tu vai se arrepender em um mês, né? Porque aí ele não sabe disso. Mas o arquiteto vai saber, ou o profissional de comunicação no segundo momento vai saber. Aquilo não vai funcionar, por mais que tu ache maravilhoso. Não vai estar adequado, né? A marca. Não vai, Então é isso, eu acho que o briefing precisa ser muito completo, muito exaustivo, e tanto o cliente ele sempre quer pular essa etapa, porque ele já quer ver a coisa acontecendo, mas a gente, enquanto profissional da área e especialista, precisa parar o processo e dizer, não, ninguém vai adiante enquanto a gente não tiver um bom briefing, porque todos nós vamos nos arrepender e provavelmente vamos brigar daqui a uma ou duas etapas, né? Sim, vai dar retrabalho. Eu acho bem importante esse negócio do briefing, porque, para começar, tem as pessoas pensam, mas o que é briefing? Elas nem sabem o que é um briefing. Então, o cliente muitas vezes tem essa dificuldade. Não todos, enfim, mas a grande maioria. Então, cabe a ti também explanar o que é um briefing. É um compilado de informações que tu vai me passar sobre o projeto que a gente está discutindo, né? Seja de qual tipo ele for. Então, o cliente, ele tem certas dificuldades até porque a gente, como arquiteto, tu como jornalista, a gente tem muito vocabulário da nossa área. E não necessariamente é a da pessoa. Então, tu passa por situações que tu tem que explicar de uma maneira muito sutil o que é uma coisa ou outra. E aí eu concordo contigo que o briefing, na verdade, ele para mim, pelo menos, lá no escritório, a gente toma como partido. Fechou o orçamento, a primeira coisa é o briefing. Porque tu não sai sem
zero de informações, né? Ah, eu vou lá, vou fazer o levantamento da tua casa, vou fazer o levantamento do apartamento, ou não tenho nada ainda, sem uma noção do que a gente tá falando, né? Lógico, quando o cliente vem, ele vai já te falar, é preciso, ou no próprio orçamento a gente tem uma definição, vai ser um apartamento, ou uma casa nova, um projeto comercial, mas geralmente no briefing é que tu esmiuça, né? Esmiuça todas essas informações. Então, no escritório, eu digo, eu já antecipo para o cliente. E uma coisa importante que eu faço, a Clarissa, não sei se faz mesmo, a Meg, enfim, residencial, por exemplo, fazer um apartamento, uma casa, é esposo e esposa junto no briefing. Para não dar pepino depois. Entendeu? Então, eu vou, depois meu marido vai. Então, se não dá divergência de informações, né? Exato, porque às vezes o próprio casal não está se entendendo nas informações, muitas vezes eles né? não conversam sobre o que realmente eles querem. Tu tem um estilo, né? Mas realmente conversar sobre todas aquelas perguntas que a gente vai fazer, às vezes o casal não conversou. Não, exatamente. E aí, eu sempre digo pra ele, vem, eu preciso de 2 horas, 2h30. É o meu briefing, assim, não... Às vezes tem demais, mas eu quero saber até a quantidade de sapato que a cliente tem. Não precisa ser naquele momento, não, mas vai levar um tema pra casa. No final de semana, tu vai fazer esse teminha aqui, Que a gente vê que a gente mexe com a gaveta das calcinhas, mas a gente precisa entender. Eu nunca passei por isso no briefing, saber a quantidade de sapatos. Mas já me aconteceu da pessoa me pedir assim, não, eu tenho 200 pares de sapato, eu preciso de espaço para os 200 pares de sapato. Mas se eu não pergunto, tem como é que a gente vai saber? Projeto, bem importante. Claro, como é que a gente vai saber quantas gavetas a pessoa precisa para guardar, realmente, roupa íntima, para guardar, né, todas as coisinhas que são mais, né, minuciosas. A gente precisa saber. Isso a gente só vai saber no briefing se a gente conversar, inclusive, com o casal. E ele não pode ser superficial, porque tem muita gente que tem pressa, ou é aquela pergunta muito genérica. O genérico, ele te abre muita possibilidade para várias coisas. Então, tu tem que ser muito assertivo em pontos muito específicos, assim. Quantas bolsas? Quantos vestidos longos? Quantos vestidos minis? A gente tá falando eu falo em termos de arquitetura, porque a gente projeta closets, né? Então, tu tem que definir o quanto essa pessoa é dedicada ou tem a quantidade de vestidos longos. Daqui a pouco ela vai dizer... E até uma coisa importante, porque daí eu tava vindo pra cá e eu tava falando com um cliente no telefone. E aí a gente tava debatendo, na verdade, sobre a questão do calceiro. Tem muita gente que não guarda calça em calceiro. Eu quero prateleira. Então ele me ligou cabide. Ou cabide. E aí ele me ligou e ele disse, desistimos do calceiro. Eu acho melhor prateleira. Então, resolvido. Então, é esse tipo de informação que vai alterar bastante no projeto executivo, no projeto de concepção de qualquer coisa que tu fizer, né? Ou que tu estiver projetando, enfim. Eu acho também que o briefing, ele vai muito além. O arquiteto é o maestro sempre, né? E tu falaste ali muito que o briefing precisa ser exaustivo. Eu acredito muito, claro que cada escritório de arquitetura vai ter a sua metodologia. Isso. E eu não entendo como certo ou errado. Eu acho que cada um entende o que é certo e errado para o seu escritório e para o seu cliente. Mas eu entendo que nós, arquitetos, precisamos saber fazer as perguntas certas. Porque o cliente, às vezes, não sabe a resposta. Por exemplo, tu pergunta para o cliente lá no, um formulário. Eu não aplico o formulário. Eu também não. Eu gosto do olho no olho, da conversa, do pessoal. Tá? Não é uma crítica a quem aplica o formulário, o questionário. Mas para mim, no meu escritório, não funciona. Por quê? Tu coloca lá no questionário que tipo de cooktop você quer. O cliente, no automático, ele responde, eu quero cozinhar. Uns 5 bocas. Eu já faço a pergunta diferente. Eu pergunto, como é que é o teu estilo de vida na hora de cozinhar? Na hora de reunir a família? Tu recebe amigos? Tu não recebe amigos? Vocês se reúnem, vocês comem fora? Então, como que é o comportamento da família? Então, a pergunta é um pouquinho diferente. E aí, eu vou propor para o cliente qual é a melhor solução para ele. Porque ele não sabe.
Ele não Nessa tem o medida, conhecimento que a gente tem e que às vezes a gente não tem, a gente tem que buscar, porque é tudo Sim. muito amplo. Ele não tem esse conhecimento de o tipo de, sei lá, de calceiro. Ele não tem. A gente precisa propor. Mas como é que é o estilo de vida dele, né? Uhum. Para preparar Pra um preparar. closet para ele. Então eu vou muito além, assim, eu acho que eu estudo muito o comportamento das pessoas. No residencial, eu acho que a gente tem que adentrar mesmo no estilo de vida da família, né? Eu sou formada eu me formei em 2006, então vai fazer 19 anos de formação. Naquela época a gente tinha muito a questão do forma estética e função. É. E ponto final. Hoje em dia, não que esses 3 pilares, né, tenham saído, bem pelo contrário, mas a gente agrega muito agora a questão de comportamento, né, do ser humano. Então, desde 2006 até aqui, a gente passou por o quê? A gente passou por uma pandemia que mudou completamente o comportamento e a forma de viver. A gente passou por crises econômicas que também mudam muito o comportamento. Hoje em dia, a gente não pode mais jantar todo dia fora. Adoraria, mas não dá, né? Não dá. É difícil. Não alcança. Então, como que essas famílias se comportam com todas essas mudanças? E a gente, como arquiteto, a gente tem que ir acompanhando isso e tentando entender. E também falo do briefing do comercial, que eu trabalho muito com o comercial. O briefing do comercial, eu acho até mais complexo do que o residencial. Porque tu precisa entender o briefing do teu cliente que te contratou, o dono do restaurante, e entender o comportamento do cliente, que é o usuário do restaurante. Quem que ele quer atender naquele restaurante. Então, são quase que 2 briefings, né? E, às vezes, o cliente que te contrata, o dono do restaurante, ele tem seu público-alvo, ele tem tudo mapeado no seu planejamento estratégico. Mas ele não sabe... Não, ele tem. Eu quero esse público. Mas ele não entendeu como esse público se comporta. E aí, vem do arquiteto esse entendimento e tentar buscar isso muito mais do que, quantas cadeiras tu precisa no teu restaurante. É muito mais do que isso, eu acho que é muito além disso. Então, a complexidade do briefing é essa, né? Não é só técnico. A questão agora que tu falaste, Clarissa, do entendimento do estilo de vida de... Como a família funciona. Família eu falo no geral, tá? Pode ser o casal, a família, né? O público do comercial, o cliente. Mas entender como ela se comporta dentro desse... Vai se comportar ou se comporta dentro do espaço é fundamental. Porque tem várias nuances no briefing que tu já consegue captar, né? Tipo, tem o pet... Tenho 2 gatinhos, tenho isso, tenho um idoso em casa que usa cadeira de rodas, tenho meu marido trabalha à noite e eu trabalho de manhã. Então, como é que vai funcionar a lógica do chegar e do sair para o trabalho? Do próprio closet, né? Do closet. Eu quero me vestir e meu marido está dormindo. Exato. Então, funciona um closet aberto nesse sentido? Não vai funcionar. Então... Eu tive um caso assim, e aí voltando agora, pescando um caso pessoal do escritório, que foi exatamente nesse sentido. Porque meu marido chegava às 4 da manhã, porque fazia, né, trabalhava até de madrugada, e eu tinha que sair muito cedo. Então, a gente tinha um período curto de sono, 2 horas e pouco, só que aí eu já estava quase despertando e ele ia dormir. E aí tinha essa confusão no apartamento antigo, que era tudo junto. Né? Então, não funciona. Então, ela precisava levantar, se arrumar, e aí ele estava dormindo, e daí era sempre aquela coisa, ela tinha que deixar a roupa na sala, pronta para tentar, e aí não podia usar o banheiro do quarto, porque daí fazia... Então, a logística, ela disse que virou um problemão, né? Aquele espaço que eles estavam morando era um problema para eles, no estilo de vida que eles atualmente estavam levando. E aí, enfim, adquiriram um apartamento novo que tivesse um closet, mas daí um closet com uma situação meio closet aberto. E aí surgiu, vamos fazer diferente, né? Vamos remodular essa questão interna para tentar amenizar, de uma certa maneira,
o uso desse quarto para poder suprir as duas necessidades. Ele que tinha que dormir na hora que chegasse e ela que tinha que levantar na hora que ele já estava com um soninho engatado, né? Então, a questão que a Clarissa falou do estilo e do comportamento das pessoas é muito importante. A cliente que adora receber, que adora cozinhar, ela não vai querer um cooktop de 4 bocas, que nem a Clarissa falou, ela vai querer mais, e vai querer mais do que isso, sei lá. Ela vai querer até Um forno, não sei o forno quê. diferente, uma gaveta aquecida, né? Uma side by side. E aí, isso é no briefing é que tu descobre literalmente, porque o cliente, às vezes, ele não tem por ser leigo, e não é nem uma questão, né? A gente tem muito disso. Ele, às vezes, não sabe nem expressar aquilo que ele quer, né? Ele gosta de Que é a cozinhar. dificuldade de comunicação. Isso. O que ele falou é exatamente isso. Porque, às vezes, ele tá falando uma coisa, eu tô entendendo, teoricamente, algo, mas não necessariamente aquilo que ele falou é aquilo que ele tá achando, né? Mas E é que aí- às vezes ele não entende o resultado daquilo. Porque o cliente vai lá e vê um closet aberto, olha no Pinterest, essa coisa mais linda, eu quero assim. Tem isso. Então, eu acho que é o papel do arquiteto arquiteto. também explicar as funções disso, né? O dia a dia disso que o cliente não enxerga. Não, Ele vai enxergar depois de pronto e depois que ele estiver usando e vai reclamar, putz, a arquiteta pensou assim, né? Eu tenho um Mas a exemplo gente desse tem caso. que Direcionar. instigar e direcionar o cliente nesse Ah. sentido, né? Eu tenho um exemplo, uma amiga, ela fez um projeto diretamente com uma loja. Então, ela tinha uma parceria e ela resolveu fazer direto com uma loja. E ela disse para a loja que ela adorava o estilo industrial. E realmente, ela adorava o estilo industrial. Então, o que acabou acontecendo? A loja fez um projeto para ela de cozinha industrial. E ela chegou para mim e ela disse, Meg, eu odiei. E eu não sei o que fazer. Porque, para mim, tá frio. Eu não sei o que aconteceu, eu não gostei. Aí eu disse, mas fulaninha, não é teu jeito, eu não te vejo nesse projeto. Então, tu pode gostar de um estilo industrial em um café, sabe, em uma loja, algo assim, mas não dentro da tua casa. E aí eu peguei, sentei com ela, a gente subiu um 3D, a gente colocou algumas cores, colocou uma madeira mais aconchegante. Ela disse, agora eu me enxergo no espaço. Eu disse, então agora tu volta lá e tu conversa com o pessoal e tu remodela a tua cozinha para ter mais ou menos essas texturas, essas cores que vão ser realmente a tua cara e vai ficar um ambiente aconchegante. Quando tudo ficou pronto, e aí eu fiz um projeto para ela, um minotécnico, né, que a loja não fazia, então ajudei ela nesse quesito. E aí, quando ficou pronto, ela disse, Meg, maravilhoso, amei. Se eu tivesse dado ok para aquele projeto, eu não sei se eu conseguiria viver no meu apartamento. Porque ela mesmo não conseguiu expressar como ela nem queria. sempre o Porque ela não cliente sabia. sabe. Ele entende, né, Não, o ele estilo. gosta de alguma coisa, mas esteticamente ela gostava, né, desse conceito, dessa atmosfera industrial. Em outros Mas lugares. outra coisa são as outras ciências que, né, a arquitetura precisa de psicologia, que, né, ela estava falando, né, do comportamento do usuário, enfim. Precisa de comunicação, porque tu tem que conseguir conversar, entender e propor, né? Como tu disse, ele não sabe, como o cliente não entende nada de arquitetura, ele não sabe lá no final como vai ficar e o que aquilo vai significar na vida dele. Mas ele sabe da sua rotina. Então, realmente, o processo de briefing é explorar todo o comportamento dos usuários daquele espaço e esgotar as possibilidades, né? Para poder propor as melhores soluções, porque o cliente não sabe quais são as soluções mesmo. Não sabe mesmo. Ele vai dizer que gosta do industrial, mas ele não entendeu que na casa dele... bom, tem implicações, né? Vai ficar um ambiente frio, vai ficar um ambiente, sei lá o quê, né? Mas assim, coisa... Às não, mas vezes eu não é a quero cara do isso, né? cliente. Mas nas fotos é tão lindo, sim, mas tu não quer viver em algo que na foto tu achou lindo, de repente. E às vezes o cliente, ele vem com um conceito já pronto pra ti. Isso. Né? Eu gosto de clássico, nem sabe o que é clássico. Nem sabe o que é clássico. Sim. Então, ele já vem direcionado ou com informações. Não, mas eu não gosto disso. Isso. E aí, cabe a nós, arquitetos, a dizer, tá, mas por que tu não gosta? Me explica. o que te incomoda? Isso. O que tu não gosta nisso? Porque, às vezes, a pessoa viveu a vida inteira daquela maneira, daquele jeito, fazendo aquela rotina na sua casa, com aquele espaço.
E não entende como seria fazer diferente, né? Isso, até Isso. nós, a gente tem dificuldade em mudar. Eu vejo, eu sou um pouco restrita, não para arquitetura, mas para jeitos. Eu sempre fiz Seu dia a desse dia. jeito, Uhum. né? Se mudar, não, acho melhor Sim. não, né? Então, a pessoa tende um pouco a ficar um pouco mais restrita. Então, cabe a receosa nós mudança, né? instigar o cliente a perguntar para ele, tá, mas por que isso, essa? E se a gente fizesse dessa maneira? Sabe? Tem outras Então, formas. então, a gente no briefing tem isso. Então, ele falou de briefings bem esmiuçados, eu acho que é isso, é tu ir lá na caixinha do cliente e dizer, mas fulaninho, por que tu não gosta assim, ou assado? Por que tu não quer? Mas não quero por causa disso. Mas, e se a gente fizer dessa outra maneira? Vai melhorar muito a situação. Mas aí de uma maneira sutil, porque tem cliente também que fica meio arredio, né? E aí tu vai, aos poucos, Que não quer abrir tanto a sua intimidade, às vezes, né? Principalmente no residencial. É importante, só, tu trouxe isso do exaustivo. Eu acho que sim, o briefing exaustivo no sentido do que deve ser feito, mas como deve ser feito, isso. aí Não sim, de pode uma maneira fazer. leve, gostosa, né? Conduzir, Entendemos a assim, mesma coisa. O cliente não sair estressado, Não sair tipo, te estressado. odeio, eu não quero mais passar por mais isso fazer nunca mais. Pode desistir desse projeto. né? Esgotou a energia já no briefing, né? Acabou, não quero mais Esgotou a continuar minha com e as vocês. tuas. Sim. Parabéns, nesse perdeu o cliente. Exaustivo nesse sentido, de Sim. esmiuçar mesmo o negócio, porque ele fica, às vezes, tímido em falar certas coisas que a Larissa acabou de falar. Às vezes, ele gosta de espelho no quarto, ele fica tímido em falar isso. Então, de uma maneira ou de outra, tu tem que contornar essa situação para dizer, não, todo mundo... Mas aí eu também, eu, tipo, tu vai concordar comigo, mas entra também todo um processo de confiança com o cliente, sim. né? É. Que às vezes não é... Mas nesse primeiro momento, às vezes, ele não tem contigo, E né? é isso que eu ia dizer, às vezes não é inicial e não é imediato, a gente vai construindo essa confiança. Exatamente. Porque às vezes chega lá o cliente, eu quero luz amarela. Legal. Por que tu quer luz amarela? Não, porque todo mundo diz que tem que ser luz amarela, mas não Tem. entende o Qual porquê. lugar? Porque, Então também é o nosso papel, eu acho que no momento que a gente instiga ele e faz as perguntas corretas no momento do briefing, ter portfólio, ter conhecimento, né? Para explicar o porquê das coisas, e isso vai nos dando autoridade e ganhando cada vez mais a confiança dos clientes, né? exatamente. Eu acho Verdade. muito importante isso. Tem uma coisa pra colocar aqui pra vocês arquitetas, tá? Às vezes o cliente contrata X metros quadrados para serem transformados no projeto ali. Ele, por não ter uma visão sistêmica do todo, ele entende que aquele espaço precisa de uma intervenção ali e de um trabalho. Ele não percebeu, porque não entende de arquitetura, que aquilo vai ter um impacto no todo, né? Porque ele imaginou, não, aqui tá bom, tá bem resolvido, aqui também tá bom, mas aqui, ó, eu e a Meg aqui nós vamos passar por uma reforma. E como é que é isso pro arquiteto, assim? Porque na hora do briefing, o arquiteto, ele dimensiona o impacto total e ele alerta o cliente já no briefing de, olha, por exemplo, se eu tenho luzes, cores frias, né? Luzes brancas aqui nesse espaço, e aqui eu quero um ambiente um pouco mais quente e tal, mas assim, é aberto, como é que isso vai funcionar na composição do todo? Porque o cliente às vezes não faz não imagina lá na frente, aí depois que tá pronto ele olha e, nossa, nada a ver, né, porque, sabe, eu devia ter mexido em tudo, ou uma coisa impactou naquilo que não estava previsto no projeto, porque eu não contratei esses outros espaços, mas vai ter impacto depois que tu mexer nesse aqui. Como é que é isso, assim? Vocês passam por isso e mostram pro Isso no cliente? briefing a gente levanta vários pontos nesse sentido, porque geralmente quando a pessoa vem para a primeira compilação de informações, Daniela, já peço para trazer, ou se for um apartamento já comprado, que venha com a planta, aí Fotos, logo né, de assim, cara
logo de cara, nós, arquitetos, já olhamos e já identificamos. E aí a gente vai conversando. Então, no andar da conversa, tu já vai identificando, aqui eu acho que não dá para fazer. Por um ou exemplo, assim, né, assado. vai fazer o projeto da cozinha, mas ela é integrada com a sala. Daí quer mudar inteiramente a cozinha e ela não vai mais conversar com uma sala. Exato. Né? É isso Então aí. é complicado. É isso aí. Por mais que a cozinha fique maravilhosa. Isso. Mas aí é o arquiteto que tem que... não digo bater o pé, na verdade, não é essa a ideia. Defender. Defender, exato. alertar. Foi muito correta na palavra. Defender, porque o cliente, às vezes, ele insiste numa posição e que não vai funcionar. E aí entra a defesa quase como, não, olha... Isso aqui realmente não vai funcionar. E aí, a confiança que o cliente tem em ti, ele vai dizer, realmente eu vou confiar na Daniela, na Clarissa, na Meg, enfim, para poder fazer o trabalho. E aí, a conversa, ela flui de uma maneira mais assertiva, entendeu? Porque... como ele falou antes, no começo, se tu não tem um bom briefing e bem detalhado, a possibilidade de retrabalho É muito grande. é muito E grande. o briefing de reforma me parece até pior, né? É Porque muito grande. o cliente entende que ele precisa daquele espaço reformulado, mas numa reforma tu impacta em todo o resto, né? Porque aquele ambiente ele faz Exatamente. parte de um contexto. O arquiteto tem que ter a visão espacial, né? Tem. Exato. Não só pontual. Eu A gente digo isso precisa porque eu fui ter... pra lugares e a gente tem, esquizofrênicos né? já. Eu ia te pedir como é que funciona. Quando a pessoa quer mudar o logo e o restante ela não quer. Tipo assim, Não conversa mais. é bem isso. É isso. Muito A cara parecido. dele. É, E tu porque tem aí- erros assim, não são erros, né? Mas esse conflito que existe Sim, entre sim, uma proposta comercial, né? porque aí um logotipo, por exemplo, como tu Isso. trouxe, ele é um aspecto da marca, marca. Total da né? marca. Mas assim, eu mexi naquilo, mas eu não mexi nas cores, ou eu não mexi nos elementos, nas texturas, no que compõe o todo. E no que a marca quer comunicar. Exato, aí tipo, não, só mexer o logotipo não vai resolver. Uhum. Porque o que tu precisa é mais profundo, é uma questão de identidade. Então a gente tem que ir mais a fundo, entender melhor os objetivos e quem tu te tornou agora nesse momento, para que a marca como um todo sofra tudo que ela precisa sofrer. Porque não pode ser talvez só o logotipo, ou só o lettering, né? O tipo de fonte que eu uso. Ou, quero mudar a cor. Não, mas vai mudar a cor, eu quero mudar o contexto. Não dá, a gente tem que ter um olhar sistêmico e conduzir no briefing, né, o cliente a ver o todo, né? A chegar lá no final, olha, lá no final, para tu comunicar que agora tu é assim, ou assado, a gente vai precisar mudar mais coisas do que tu tá me pedindo. E isso vai ter custo também, Então, né? eu vou te dizer Claro. que tu já respondeu a pergunta que tu nos fez. Voltou. Bem assertivo. Né? Bem assertivo. Claro, segmentos, setores diferentes, mas a Mas a premissa mesma é a coisa. mesma. A gente não pode só mexer pontual, a gente tem que entender o contexto. Uhum. E muito vai da confiança também, que a gente falou, de entender o orçamento. Sim. Porque às vezes o cliente não é muito honesto inicialmente com a gente. Ou ele não sabe. Ele não é quase nunca honesto com a É, gente. ou ele não sabe. Ele tem noção de gastar tanto, mas aquilo não custa tanto. Sim. Ele custa 2 tanto. Hum. Então, vai muito também dessa condução e dessa confiança. Eu digo que relação arquiteto e cliente é quase um casamento, né? Porque, sim, são processos longos, exige muita confiança, mas exige também muita transparência dos dois lados. Porque o arquiteto não projeta sozinho. O arquiteto precisa das informações do cliente para o resultado final ser coerente com aquilo que ambos esperam, né? Então, essa transparência é muito importante. Eu sempre digo que o projeto é 50% do arquiteto e 50% do cliente, né? Porque a gente entra com toda a nossa bagagem técnica, todo o nosso conhecimento que a gente estuda, que a gente vê, mas o cliente entra com o seu estilo de vida, a sua proposta de vida, a sua dinâmica da sua família ou do seu espaço comercial, e a gente não tem como fazer o projeto sozinha sem entender esse outro lado, né? Por isso a importância do briefing mesmo, né? Que é o processo inicial. Tu sabe que nos espaços comerciais
tu que trabalha bastante com espaço comercial também, o briefing é o 50% cliente, eu digo, e mais até. Eu falo no meu caso, por exemplo, eu tive alguns projetos de mercado. Até então, eu nunca tinha feito mercado. E a logística de mercado é diferente. Uhum. E aí, tu precisa muito do mais logística de conhecimento projetos. do cliente para Uhum. determinar o projeto de como ele vai funcionar. Hoje, ok, eu já domino, né, Funcionalidade. O fluxo, né? o fluxo do negócio. Mas no começo, tu precisa Uhum. de informações. Tá, mas e aí? Funciona como? Uhum. Então, essa troca entre cliente e arquiteto e profissional é fundamental. E, assim, e se essa troca acontece de uma maneira suave, tranquila, tu tem um projeto, nós a longo tempo, tu um pouco menos curto, mas nós a longo tempo muito saudável. Então, eu tenho uma sorte, eu diria, não sei se é sorte a palavra, mas eu me dou muito bem com praticamente todos os meus clientes até hoje, porque é muito bom quando tu faz o negócio fluir, né? Quando tu emperra e tal, não flui. E no briefing é interessante. Agora, vamos entrar numa outra parte aí do briefingzinho. No briefing, quando tu conversa cliente e marido e mulher, sócios, né? Tu já define quem é o que vai intervir mais, Quem que paga, Que quem tem a manda. decisão final. que tem a decisão final, aquele que vai tomar partido de certas coisas que de repente vai agregar mais no projeto ou não. Então, tu já começa a identificar logo de cara no briefing essa situação. Já começa a aplicar a psicologia na arquitetura, né? psicologia. Porque a gente tem que, sim, a gente tem que reconhecer tem o que. perfil dos clientes, clientes. né? Até isso a gente precisa. Quando tu falaste de orçamento, que os clientes não são tão honestos, né? Honestos no sentido, né, de explanar literalmente aquilo que eles Entender têm os para valores, gastar, entender os valores. E muito tá disso, porque quando o cliente já construiu faz pouco tempo, ou já fez uma reforma, ele já tem um pouco mais de noção. Mas aquele cliente que já faz muito tempo que não faz nada em termos de arquitetura, ou reforma, ou casa, ou seja lá o que for, hoje ele não faz a mínima noção do custo, Os valores mudaram dos muito. valores, né? Então, tu, como arquiteta, às vezes até tem que dar uma pinceladinha, assim. Eu tive um caso recente de uma questão, eu quero essa tal pedra na minha sala. Paredão. Então, vamos lá. De uma maneira muito sutil, a gente explana, tá? Essa daqui, né? Ela custa mais ou menos. Tudo isso desiste. Então, essas Não coisas, perdeu quando. tempo de essas ajustar coisas todo o no projeto, briefing. aquela pedra. E aí tem uma Já parte resolve do. no briefing, já. Já Não resolve vai no custar briefing. tanto. Tem Isso, uma tu quer parte do investir. briefing que que sai do estilo, né? Da rotina da pessoa, que tu já passou por essa parte, mas chega naquela, tipo, prefere cor clara ou cor escura? Às vezes a pessoa nem sabe do que ela gosta exatamente. E eu tenho uma metodologia no escritório que às vezes não adianta pedir, o claro para ti pode ser o escuro para mim, né? Sim, Então é muita informação. Então eu monto depois do briefingzinho um grupinho no Whats, né? O Whats hoje virou uma ferramenta de trabalho e a gente não Maravilhoso. consegue mais viver sem ela, né? Antigamente eu registrava e-mail, hoje e-mail a gente nem deixa muito. Mas o Whats, e aí eu crio um grupinho lá e aí é tema de casa, eu falo, né? Tu tem um tema de casa. Então, tu vai me mandar 2, 3 imagens daquela sala que tu acha linda. Quando ela me manda essa imagem, eu já sei exatamente do que ela gosta Já e do entendi. jeito, do estilo, tudo. Porque O problema às vezes... é quando ela manda 3 imagens que não tem nada a ver uma com Uma a com a outra. Mas é difícil isso acontecer. Eu vou te dizer que, pra mim, como Ou o marido arquiteta, manda uma, a esposa manda outra. eu tive um caso Acontece, recente, acontece. que aí foi erro. Eu vou te dizer que um erro de briefing meu foi por não ter insistido que a cliente mandasse as imagens. Um jovem casal de um apartamento, enfim. E aí, me manda umas imagens.
o briefing não foi completo, mas na questão ali de características arquitetônicas, o estilo, foi muito superficial, não consegui retirar deles as informações, não consegui entender. Bom, vamos lá para a imagem, né? Tá, tu tem esse teminha, me manda umas imagens para eu entender melhor, porque, né, uma coisa é tu gostar de xadrez e eu de bolinha, né? E aí não vinha essas imagens e não vinha, e tu cobrava, lógico, Tem por pessoas que têm essa dificuldade, tem, né? Do mas eu não retorno, de entender o sei, que eu é. disse, aí eu entendi, bom, vou eu mandar um modelo de cada estilo, de cada cor, para pelo menos identificar um pouco, sabe? Tá, ok, daí recebi a resposta, gostamos desse, tal. Faz o projeto. Aí, o que aconteceu? Não gostaram. Não gostei. Não, a volumetria ficou ok. As cores é que não ficou. Tipo, tem lá um amadeirado. Eu apresentei, odeio amadeirado. Poxa vida. Entendeu? Então, isso foi um erro meu de tratar de uma maneira superficial e não insistir que eles me mandassem. Daí eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte. Eu preciso dessas informações para eu entender, porque as informações ficavam muito assim, sabe? Muito superficiais e clientes pinceladas que não com uma conseguem dificuldade. entrar no seu próprio projeto, Exato. né? Fazer Mas parte isso é um do seu problema de próprio educação e projeto. de cultura, né? Sim. Porque assim, a gente aprende matemática na escola, a gente aprende geografia, mas a gente não aprende estética. A gente não aprende design, a gente não aprende moda, a gente não trafega por esses ambientes, todo mundo, assim, de maneira igualitária, né? Cada um vai consumir cultura e vai viver conforme a sua bagagem, seu repertório. Mas aí alguns vão ser clientes super avançados, que vão ter muita clareza de cores e por quê? Porque entende outras coisas. A cor significa isso, porque vai me trazer essa sensação. E tem cliente que nunca pensou sobre isso. Nunca. Que pensa assim, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto mal. Mas por quê? Não sei. entende o porquê. Não entende o porquê. Isso Porque aí. não foi educado, né? Porque não tem isso no seu repertório. Então, é papel de quem está conduzindo o briefing trazer isso à tona e resolver isso, né? Junto com o cliente. Aí Exatamente. é psicologia de novo, né? Sim. Acho que... Não vamos, só fazer uma não outra vamos coisa. chamar de Cliente que não psicologia. quer fazer parte. Vamos chamar de neuroarquitetura. Neurociência. Porque é realmente a arquitetura, a neurociência aplicada na arquitetura, né? Que hoje é um tema que está muito em alta. Eu tô lendo um livro agora que é da Patrícia Benck, uma arquiteta que eu conheci recentemente, ela me presenteou, que se chama Ambientes que Inspiram. Fica a dica até aqui para quem está ouvindo. É muito legal, porque ela até conta no iniciozinho do livro que ela era uma arquiteta, ela e a sócia que fizeram um livro juntas, eram arquitetas inquietas com a forma como a gente estava conduzindo a arquitetura ultimamente. Então, elas eram inquietas. Tipo, elas estavam inquietas no sentido de não pode ser uma coisa tão mecânica, tão automática, nós sempre refém dos softwares e eles criando, e aquela coisa muito rápida, sem realmente ir a fundo. Então, elas criaram a Academia de Neurociência em Porto Alegre e focaram nisso, assim, né? Focaram em estudar, e foram estudar fora, e agora estão repassando o conhecimento delas em realmente mostrar que os ambientes moldam o comportamento das pessoas. Verdade. Né? E as pessoas não entendem isso. E o papel do arquiteto está muito além de projetar espaços físicos, né? A gente passa quanto tempo da nossa vida em espaços construídos? Sim. Né? Claro. O tempo todo da vida em espaços construídos, seja em ambientes fechados, seja em ambientes urbanos, ou praças, ou parques, que são ambientes construídos, né? Dentro da cidade. Então, quanto tempo a gente fica em ambientes construídos e aqueles ambientes precisam repassar o bem-estar, né? Então, às vezes, o cliente não entende por que aquele lugar ele não está se sentindo bem, mas ele não está bem, mas ele não entende o porquê. Então, vai muito da aplicação das estratégias de projeto da neuroarquitetura para entender, né? Eu tive um caso de clientes que tinham muito vermelho dentro da sala e cozinha. Muito vermelho. E eles disseram, não, é que a gente ama vermelho. Ama vermelho. E eu disse para eles, ok, tudo bem. E a gente foi conversando.
E era um casal que brigava muito, se desentendia demais. Então, eles eram muito irritados. E um dia eu disse pra eles, quem sabe a gente troca nesse novo projeto. Suaviza esse Suaviza. vermelho. Vamos tirar esse Entende? vermelho Então, aí. tem alguns detalhes, alguns pontos de foco que tem essa cor. Mas quem sabe a gente suaviza o projeto como um todo. E dali em diante, no próprio processo, né, do projeto, eles foram amenizando. Reduziu a tensão. Isso, porque Uma coisa é tu gostar vermelho é do, muito complicado do no vermelho. dia a dia. Que Isso, legal que pode tu gostar, gosta. né, numa roupa, num detalhe. Exato. Agora, tu viver, e eu já trabalhei de cara para uma parede totalmente vermelha, e eu senti na pele, estressa. Tu sai cansado, tu sai estressado, ele muda o teu humor. Então, né, como o vermelho faz isso, a gente tem, né, um azul que vai suavizar, que vai deixar a gente mais tranquilo, um verde também. E a gente viu isso muito na pandemia, né? Durante a pandemia, a gente começou a trazer mais plantas para dentro de casa, mais a madeira, né? Então, cores mais suaves. E a gente viu realmente o As comportamento referências das da pessoas natureza para dentro mudarem. de casa. Isso aí, muda tudo. Além dessa questão da cor, da planta e tal, eu acho que tem muito também no processo do projeto, como o ambiente é projetado, ele muda o comportamento, o hábito do cliente, literalmente. Sim, hábitos de dia a dia. Então, além disso tudo, o projeto em si, ele tem essa função, assim. Olha a nossa responsabilidade, né? Exatamente. E aí explica isso para o cliente, ele não consegue ter um dimensionamento do que é esse projeto, né? Ontem eu tive um caso, eu mandei um orçamento para um cliente, é uma reforma de uma outra casa. E aí ele me ligou, tá, mas e aí, consegue baixar o valor? Daí eu disse, então, peraí que eu vou te explicar. Então, peraí que eu vou te explicar o que é essa reforma. Essa reforma não é só pintar uma parede, trocar um piso, é uma ultra reforma, né? Então, tá embutido no meu valor o entendimento todo. E aí, nessa conversa que eu comecei, ele disse, realmente, tá, ok, vou concordar contigo. É porque o cliente não tem esse dimensionamento. E às vezes ele não te expõe isso no briefing também. Não. Ele não tem essa noção do todo. Ele tem uma noçãozinha ali. Sim, ele não tem noção da extensão do trabalho, né? E ele não tem. Então, cabe a ti, já na conversa, já levantar esses pontos importantes. Isso daqui vai te gerar isso e tal, né? Então, eu acho que, voltando agora para a questão do briefing mesmo, explanar de maneira o mais, às vezes até... o básico funciona muito bem, né? Sim, não, sim. Às vezes fica mais correto falar com o cliente nessa... tu gosta disso? Não gosto disso. Tá, por que não gosta disso? Se tem algum ponto que ele não gosta, aí sim a gente... E que tu entende que seja melhor do outro jeito, aí sim. Mas o briefing, ele tem esse poder, assim, de explanar todas as informações que o cliente tem, e aí é uma compilação de informações para te poder simplificar isso, botar no papel e apresentar. Eu vou dizer que o briefing, ele tem o poder também de, às vezes, alterar um projeto. Verdade, tem mesmo. Porque, assim, principalmente no comercial, tu trouxe o exemplo do mercado. E, realmente, os clientes, eles precisam trazer realmente o fluxo da operação, como funciona, isso às vezes a gente não tem. Normalmente a gente não tem, até porque cada operação é muito específica, né? Só que às vezes o cliente traz tanto a questão operação, função e resultado que ele quer alcançar, que ele esquece do resto. E às vezes o resultado depende do resto, né? Então, às vezes ele vem com uma ideia de projeto, sei lá, um restaurante. Eu quero assim porque eu preciso ter um payback de tanto tempo e então, ele tem todo mapeado o seu planejamento estratégico e financeiro para um retorno. Porque, sim, quem faz comercial quer resultado. Mas ele não está entendendo como é que é o comportamento do cliente final dele, como o cliente vai fidelizar o cliente, como aquele cliente vai voltar
Por que ele gasta mais ou menos? Por que o cliente vai lá naquele lugar e não no outro? Tu sabe- E aí isso é capaz de mudar um projeto. Então, aquele pensamento inicial do investidor, às vezes, não reflete realmente o que precisa. E aí entra o papel do arquiteto de demonstrar isso para ele, de convencer também, né? Tu sabe que agora voltando para essa questão do mercado, eu tenho um cliente de rede de mercado que ele é muito isso. Ganha, Resultado. né? Claro. Mas não é só ele, tá? É a maioria. Quem trabalha com comercial visa resultado. E isso é fato, né? Mas daí são, tipo, 2 clientes. Esse da rede, que é focado no resultado, e eu tenho um outro que é... Não que não foque em resultado, não é isso, mas ele cuida mais dessa questão estética, ele se importa mais e tal. E aí, este que é mais focado em resultado, e aí no começo, quando eu comecei a trabalhar, ele, não, vamos fazer assim, essa... Daí eu disse, não, mas o teu cliente é um público, não é esse público que tu tá achando, tipo, né, aquele... Poxa, o preço dele tem um preço agregado em cima, então ele atende o cliente. Esse teu cliente que tu atende, ele não quer mais, né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Não, ele quer entrar no mercado. Ele quer ter uma porque- experiência diferente, né? Exatamente. Então, é isso. E aí, até ele entender isso, foi no primeiro mercado, ok. Mas daí, no segundo em diante, ok, tá. Então, a gente vamos não fazer falou do sobre jeito isso, que tu A queres. gente não tinha falado, mas é bem importante o que tu tá trazendo, porque a gente falou de neurociência, de psicologia, de comunicação, mas de negócio, né? O arquiteto tem que cada vez mais entender de negócio. Muito. Porque quando o cliente faz um investimento super grande, acreditando, né, no planejamento dele que ele vai ter certas coisas, o arquiteto, por já ter feito vários projetos em outros negócios similares ao que o cliente tá fazendo, pode trazer insights de negócio, né? Olha, um corredor assim não vai funcionar nesse tipo de mercado que está implementando nessa praça, né? Nesse bairro da cidade. Por quê? Porque eu já fiz 3 e eu vi não que deu certo, que deu errado e tal. Tô te Exatamente. dizendo, né? Acho que essa bagagem de negócio também é importante, né? Pro arquiteto. Para as marcas, quando tu cria as marcas, também tem essa diferença. E isso tu enxerga lá no briefing ou... Sim. Dá pra gente... um entendimento do branding como um todo, né? Porque é a gestão da marca e a reputação dessa marca, o que ela vai construir. Então, a gente já vê lá na frente, né? Porque a gente conhece o segmento, já fez várias outras e traz esse olhar de negócio e os impactos que vão ter lá na frente pro cliente, né? Às vezes o projeto ele nasce junto com a marca, né? Sim. Às E vezes na verdade os nossos trabalhos estão muito ligados. Sim, muito um com o conectados. outro, muito Sim. conectados. Porque tem questões que a gente pensa lá na identidade visual e são elementos que vocês vão poder explorar de uma maneira ou de outra. E às vezes fica muito assertivo, às vezes por não ter essa conversa também na hora do briefing entre a agência e o arquiteto, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece. Porque às vezes é o não que a teve marca uma- quer comunicar. E a arquitetura, ela é capaz de reproduzir isso em espaço físico, né? Maravilhoso. O que a marca quer comunicar para o cliente. Então, anda tudo muito interligado, né? Marca e arquitetura. São complementares, A gente né? só São áreas consegue... complementares. A marca é mais... o branding é mais subjetivo, né? A arquitetura já não. A arquitetura... É a concretização daquilo no isso, espaço, constrói esse espaço, É, de fato. Então, precisa estar em comunicação, né? Sim. Exatamente. Eu só queria comentar uma coisa antes, que vocês falaram do vermelho e tal. Tu sabe que eu já cheguei em ambientes em que as pessoas estavam trabalhando e dormindo sempre, assim. Né? Em uma impressão. Aí o que acontece? Depois descobriram, porque era tudo luz amarela, assim, né? Que era super aconchegante. Mas a produtividade era terrível, porque ficava todo mundo sonolento, né? Sim. E eu me lembro que eu fiz uma rodada com a minha esposa de visitação a escolas infantis, quando os nossos filhos começaram nessa jornada anos atrás. E era engraçado, porque aí tu ia visitar uma escola infantil e as crianças super loucas, assim, alopradas, assim, uau, no nível, né? Aí tu fica, nossa, isso aqui é uma coisa de louco, não? Essas crianças estão surtadas, né? Aí, claro, eram Tudo escolas colorido. super coloridos, com cores quentes, assim, e telas e tal. E as luz, crianças luz. super perturbadas, né? Aí, quando eu fui numa escola montessoriana, assim, tons pastéis, né? Cores neutras, não tinha telas. E as crianças
de boa, concentradas, focadas, brincando, respeitando os espaços e tal. Eu falei, nossa, que é isso? Com certeza, né? Tinha a questão de branding, da própria identidade daquela marca, mas como o espaço foi concebido, né? E impactava diretamente no comportamento da criança. porque tu passa o dia inteiro naquele lugar, né? Muitas Uma horas. boa Então, parte é da óbvio tua que vida. que o ambiente vai impactar no teu comportamento, né? É o poder Sim. da arquitetura mesmo, né? Isso aí. Fantástico. Gente, a conversa tá ótima, mas vou precisar encerrar. Ah, A gente poderia continuar conversando Sim. um bom tempo, Com Sabe que, certeza. ó, antes de encerrar, eu quero que a audiência perceba, olha os copos. O meu copo, ele tava cheio e tá vazio. Isso já aconteceu umas 3 vezes ao longo desse episódio. E ali também, ó. Aqui ali também. também. Então, vamos deixar essa pulga atrás da orelha da nossa audiência pra tentar descobrir como é que o copo se enche sozinho. Aí você vai poder voltar ao episódio e ver que o E meu tentar copo esteve descobrir o cheio que e esteve aconteceu. vazio. Esteve cheio e esteve vazio. E você não percebeu nada. Então, Deve aí ter depois- alguma... alguma coisa tá Uma acontecendo. mágica Alguma aí. Mas aí irrigação a aqui, né? Meg conta no próximo episódio. que vai Próximo acontecer, episódio. né, Chiminha? Boa, Isso. né? Então tá. Muito bom. Gente, encerramos mais um episódio do Muito Além de um Projeto. Obrigada a Dani, a Clarissa, o Dini e a você que acompanhou a gente até aqui. Se quiserem acompanhar e conhecer melhor a Sala de Arquitetos, siga @Sala de Arquitetos no Instagram ou fale com a gente pelo WhatsApp 54999047569. Você pode ouvir todos os episódios no YouTube e no Spotify. Até a próxima!